posteriores que estão relacionadas à fé. A fé como veículo, como instrumento da justificação. Então, a pergunta 71 diz assim: como é a justificação um ato da livre graça de Deus, ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verdadeira satisfação real e plena à justiça de Deus em favor dos que são justificados? Contudo, a sua justificação é de livre graça para eles, desde que Deus aceite a satisfação de um fiador, a qual podia ser exigida deles. Ele próprio proveu este fiador, seu único filho, imputando-lhes a justiça deste, e não exigindo deles nada para a sua justificação, senão a fé, a qual também é dom de Deus. Então, o que nós vemos aqui, nós já vimos então que a justificação é a base da nossa salvação, a base legal de nossa salvação, pois nós nos tornamos devedores, transgressores e devedores da lei de Deus em Adão e merecedores de sua condenação. Então nós temos aí um problema, uma dívida, uma questão judicial com Deus, legal com Deus, e Cristo vem como nosso fiador, como nosso mediador, satisfazer as exigências legais de Deus, né? Satisfazer a sua justiça para nos salvar. Então essa é a base objetiva, essa é a base legal de nossa salvação. Então ele diz, mesmo que a Bíblia diga que a nossa ensine, que a nossa salvação chega para nós, que é graça, ela é graça no que diz respeito à maneira como chega para nós, como é dada a nós, né? É um presente, é um favor de Deus. Então é isso que a pergunta está trabalhando. Chega a nós como graça, mas ela é adquirida por meio de um pagamento, de uma satisfação de justiça da parte de Cristo. É conquistada pelo seu trabalho. Então há um trabalho, há uma conquista, há um mérito conquistado quando Cristo se submete à lei como nosso mediador, como aquele que vai pagar a nossa dívida e conquistar pelos seus méritos uma justiça que a nós será dada, justiça essa que nos colocará em uma relação aceitável com Deus. Então ele diz, ainda que a salvação seja uma obra graciosa de Deus para conosco, ela se baseia em uma obra, em uma ação meritória de quem? De Cristo, de Jesus, como nosso mediador. Então ele está explicando isso, como é que é pagamento e é graça, como é que é mérito e graça ao mesmo tempo. É para nós graça, para Cristo é mérito, é trabalho, é esforço, é pagamento. Então, por isso que fora dessa base objetiva, fora desse princípio da justificação, a nossa salvação é impossível. A graça desassociada da justiça em Cristo, a graça desassociada da obra de Cristo, da obra de Cristo satisfazendo a lei, ela é falsa. Por quê? Porque Deus não pode anistiar pecadores, Deus não pode simplesmente presentear pecadores com absolvição sem satisfação de justiça, sem cumprimento de lei. Deus não pode fazer manobras. Deus tem que satisfazer. Por isso que no capítulo 3 de Romanos, Paulo diz, em Cristo Deus se torna justo, Deus se manifesta justo e justificador do que crê. Então ele está dizendo, quando Deus salva os pecadores por meio de Cristo, ele se mantém justo. Por quê? Porque sua justiça é satisfeita, sua lei é cumprida, é atendida em suas exigências, e Deus então justifica pela fé pecadores. Então ele é justo e justificador, ele se mantém. Então sua necessidade é satisfeita, sua exigência é satisfeita, sua perfeição, santidade e retidão é mantida, sua justiça é mantida. Então por isso que é muito importante entender a doutrina da justificação. Aí agora eles vão mostrar que esta justificação se dando na obra de Cristo como
sacrifício, como obra de sacrifício satisfazendo a justiça de Deus, ela vai chegar a nós como presente. E como é que ela vai chegar a nós como presente, como graça, como dádiva? Por meio da fé. Então ele vai dizer assim: Cristo compra a nossa justiça, nos dá esta justiça de graça. E como é que ela chega? Ela chega por meio da fé. Então Deus não exige nada do homem para receber esta justiça, a não ser a fé. Exige apenas a fé. Daí a doutrina da justificação pela fé somente. Daí vamos entender o papel importante da fé, fundamental da fé na justificação. Nós já falamos que a justificação, primeiro ela se dá no plano da relação de Deus conosco, em Cristo como mediador lá na cruz. Então, na cruz, no sacrifício, na hora que Cristo derrama seu sangue, na hora que Deus o trata como nosso substituto, como Deus aceita o sacrifício de Cristo como suficiente para pagar nossa dívida, neste ato de substituição e de relação espiritual com Deus, os pecados de todos os eleitos são pagos. Aí todos os eleitos são justificados diante de Deus no sentido de sua justiça satisfeita no sacrifício de Cristo. Porém, esta justiça vai chegar para eles no momento da fé. Ela já está realizada, ela já é uma realidade conquistada, realizada por Cristo, mas ainda precisa se tornar uma realidade aplicada a Ele. Daí a fé é onde a justificação, a justiça que Cristo já conquistou, já realizou para nós, chega em benefício pessoal. Daí a nossa justificação como um ato aplicado a nós. Primeiro ela se dá fora de nós, totalmente fora de nós, no âmbito da relação judicial com Deus, mas ela chega para nós como benefício através da fé. Quando pelo Evangelho somos chamados e recebemos a fé para crer e sermos unidos a Cristo, aí a justiça de Cristo se torna um benefício pessoal em que a relação e o status legal com Deus muda imediatamente na vida deste indivíduo, deste eleito, deste pecador. Quando a fé chega, então na sua conversão, na sua fé, ele é unido a Cristo e o benefício da justificação é dado a ele. E agora a relação judicial, legal, o status legal dele com Deus muda nessa hora. Então é nessa hora que a nossa justificação se torna uma realidade pessoal, aplicada. Então veja, aí ele diz assim: então Deus providenciou o fiador, imputa essa justiça a nós, e não exigindo nada para essa justificação, senão a fé, que ele também dá, que é também um dom de Deus, que nós vamos ver isso aí. Então vamos abrir, por favor, alguém me ajude aí, texto de Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31, Marcos 16, 15 e 16. Primeiro, Marcos, onde ele registra as falas de Cristo no que a gente chama de a grande comissão, quando Jesus Cristo ordenou seus discípulos para que pregassem o Evangelho. E na pregação do Evangelho, as pessoas precisariam responder ao Evangelho, né? O Evangelho seria pregado a elas, e para que elas recebessem a salvação em Cristo, elas precisariam responder ao Evangelho. E é sobre essa resposta especificamente que Cristo fala em Marcos 16, 15 e 16. Alguém abre e lê, por favor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais... Só o 16, 15 e 16. Isso. Aí o ponto é, Jesus Cristo está dizendo aos discípulos que eles deveriam então, a partir daquele momento, claro, a partir de Pentecostes, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então a pregação seria indiscriminada, pregada a judeus e gentios, e nós já estamos vendo isso em Atos, como é que os discípulos entenderam a agenda de Cristo para a divulgação, a pregação do Evangelho.
Diz: ó, vocês agora vão pregar as verdades a meu respeito, quem eu sou e o que eu vim fazer, e os que creem serão salvos. Então, os que crerem e forem batizados serão salvos. O que é que Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo que a única exigência que ele vai fazer aos pecadores, aos homens, para serem salvos, para receberem a salvação, é a fé. Apesar dele estar associando o sacramento à fé, quem crê e for batizado, há uma importância aí do que ele está falando, porque ele está mostrando que a fé é o elemento exigido, é o que se exige, é o que vai exigir do indivíduo. O batismo é a manifestação pública da fé, é o sinal de qual é a base de sua fé: a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, o sacramento que ele instituiu, a relação dele com João Batista, seu precursor, que mostrava a transição da antiga para a nova aliança, de como algumas práticas iriam mudar, inclusive o sinal da aliança, que é a água do batismo. Então, o batismo associado à fé como manifestação dela e não como exigência para a salvação. Esse é o problema católico, o problema de alguns que acreditam que Jesus está colocando no batismo o mesmo peso da fé. Quem crê e for batizado. Esse "e for batizado" é uma consequência necessária da fé, porém não é a exigência sine qua non, ou seja, não é a exigência sem a qual não se possa, não é a exigência determinante. Se você não batizar, você não é salvo. Se você não crê, você é salvo. Se você olhar o texto, Jesus diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quando ele vai citar o contrário, como é que ele coloca? Quem não crê, ele já exclui o batismo aí. Por quê? Porque o elemento fundamental, determinante, sine qua non, é a fé. Quem não crê, quem não crê será condenado. Então, a exigência aí, o elemento fundamental, determinante, é a fé, é crer em Cristo. O batismo é uma consequência necessária, como um sinal da natureza dessa fé, em quem é que eu creio, no Cristo que veio salvar pecadores, limpar pecadores, pregado pelos apóstolos, pré-anunciado por João Batista, que estabeleceu este sacramento como elemento de introdução na igreja, de evidência de que houve uma ação sobrenatural espiritual no seu coração, limpando, regenerando. Então ela é uma consequência da fé, assim como as obras, uma consequência, uma causa da fé, uma consequência da fé, e não a causa primária dela e nem o elemento fundamental. Então o batismo é de fundamental. A gente vê isso com o ladrão da cruz, por exemplo. O que determina que aquele ladrão da cruz foi salvo é que ele foi levado a entender quem era Cristo e a confessar a Cristo, a demonstrar verdadeiro e pleno arrependimento e confessar que Cristo era quem dizia ser, que acreditava, entendia agora que Cristo era quem dizia ser. Então é a fé que o une a Cristo, suficiente, básica para a sua salvação. Então este texto mostra que Cristo deu aos seus discípulos a pregação como um meio de anunciar quem é Jesus, de convocar pecadores, e a fé como resposta suficiente, necessária para que a salvação chegue. A fé em Cristo. Então vejam que os apóstolos entenderam muito bem isso, e quando pregavam, a única coisa que eles exigiam às pessoas, nós vimos aqui na exposição de Atos, como o problema com os judaizantes foi exatamente isso. Paulo e Barnabé viram que os judaizantes estavam exigindo, além da fé, a obediência à lei cerimonial como complemento, como garantia para a salvação. Se vocês não forem circuncidados, não observarem a lei, vocês não podem ser salvos. Aí Paulo disse: não, de maneira nenhuma. Cristo apenas exigiu, não só para nós, mas para os gentios, apenas que manifestassem a fé, apenas que crescem. Foi assim que ele nos salvou e assim que ele salvará todos os demais. Então Paulo fala isso, Pedro fala isso, que tinha suas resistências e suas dificuldades de compreensão, mas ao ver o que Deus fez na história de Cornélio, como o Senhor foi trabalhando a sua mente para entender,
que a única exigência para a salvação dos pecadores era a manifestação da fé, era crer, era ser alcançado pela fé em Cristo. É a fé que os unia a Cristo e aos benefícios de sua justiça. Vejam aí Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Nós podemos citar vários textos, mas esses são suficientes para mostrar que a única exigência que é feita ao pecador para que não é para que ele seja salvo por mérito, não é para que ele tenha direito à salvação, mas a única coisa que se exige dele para que a salvação chegue para ele é a fé. Vejam aí, Atos 16, 30 e 31, quem achou, leia. Fazemos para fora bem, senhores, que devo fazer para ser salvo. Responderam, cremos que Jesus será salvo, tu e por casa. Então, não há exigência de observância de nada, nem a obra, nada, nenhum rito, nada. É fé, que você creia. João resume o seu evangelho, capítulo 20, dizendo assim: vários milagres foram feitos por Cristo, que não estão registrados neste livro, mas estes foram registrados para que creiam que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham nele vida eterna. Então João explica e mostra que tudo que foi registrado nas Escrituras é para que creiamos, entendamos quem é Jesus, como ele realiza a obra de mediador, e crendo nisso, recebamos, tenhamos a salvação. Essa é a exigência única e exclusiva. Então ele mostra aí, a única coisa que Deus exige é a fé, e mesmo assim, essa única exigência de Deus para o pecador não pode ser atendida por ele na sua condição natural. Nem isso, alguns vão dizer, aí a grande diferença entre calvinismo e arminianismo, uma das grandes diferenças, os arminianos dirão: a única coisa que Deus exige do homem é a fé, porque é a única que ele pode dar. Os arminianos acreditam que o pecado não tirou esta capacidade do homem produzir crença. Então o arminiano acredita que no exercício do livre-arbítrio, o pecador, ao ouvir o Evangelho, ajudado pela graça e o poder do Espírito Santo, pode produzir fé, pode crer. Então a fé é um produto do indivíduo na visão arminiana, ajudado pela graça de Deus, ajudado pelo Espírito Santo, mas quem decide crer, ou quem produz essa fé, é ele. Nós não acreditamos nisso, por várias evidências claras que as Escrituras dão, primeiro que a condição espiritual descrita nas Escrituras em relação ao homem, ela é de total incapacidade de produzir algum dom, algum benefício, algum valor espiritual aceitável. A Bíblia descreve o homem como espiritualmente morto, a Bíblia descreve o homem como espiritualmente cego, a Bíblia descreve o homem como espiritualmente inapto, a Bíblia descreve o homem como espiritualmente rebelde e odiador de Deus. Nessas condições, o morto espiritual não pode produzir resposta, o cego espiritual não pode enxergar a verdade, compreendê-la e enxergá-la, e o odiador de Deus não pode substituir este ódio por um amor por conta própria. É necessário que haja uma intervenção sobrenatural de tal maneira divina e sobrenatural, que a Bíblia chama essa intervenção de novo nascimento, ou regeneração, ou ressurreição. Para esse indivíduo descrito como morto, é necessário que ele ressuscite. Este indivíduo chamado de cego, é necessário que ele receba uma luz
para enxergar, uma ação para ter luz, uma ação milagrosa para passar a enxergar. Este indivíduo que odeia precisa ser alvo de um derramar especial do amor de Deus em seu coração. Ele precisa de uma intervenção divina para refazer a sua natureza, para atuar de tal maneira que parece que ele está sendo recriado. A figura que a Bíblia descreve é essa. Este indivíduo nessa condição não pode produzir crença, não pode produzir fé por conta própria. Daí a Bíblia dizer que Deus precisa dar ao homem esta graça para que ele responda ao Evangelho e então a justiça de Cristo chegue a ele. Como nós já vimos, que a fé não é de todos, a fé é dos eleitos. Paulo fala isso a Tito. A fé é dos eleitos, não é de todos. A fé é um resultado da eleição, da predestinação. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, Paulo deixa isso bem claro, que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, e aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Ele planejou, nos escolheu, executou o plano em Cristo e aplica a execução do plano no coração dos eleitos, dando-lhes a fé para receber os benefícios da obra de Cristo, serem preparados e ter a obra completada para a manifestação da glória do Senhor. Obra de Deus do início ao fim. Então a fé é parte integrante do plano da nossa salvação. A fé está relacionada à eleição. Aos que foram predestinados, estes foram chamados pelo Evangelho para receber a fé, para que a justiça de Cristo chegue até ele, para serem justificados. Por isso que em Atos é dito que aqueles que foram destinados à vida eterna creram todos que foram destinados à vida eterna. A fé associada à predestinação, à eleição. A fé é um dom que é dado aos eleitos, aqueles por quem Cristo morreu. Tudo, se Cristo morreu por estes, são estes que vão crer. Vejam aí, é um dom do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 é o texto clássico, mais claro, mais explícito, apesar de alguns questionarem, inclusive os arminianos questionam a interpretação calvinista desse texto, dizendo que pelo fato da palavra fé aí ser no grego, ela é de alguma forma é feminino, e a conclusão está no gênero masculino, associando então a salvação ao conjunto completo da obra e não a um elemento específico, que este dom se refere à salvação e não à fé. Mesmo que eles estejam certos nessa conclusão, não podem estar certos de tirar a fé como um dom. Por quê? Ainda que, de fato, Paulo esteja dizendo, concluindo, que o dom de Deus é a salvação no todo, a fé não está excluída, a fé está inserida. A fé também aí é dom. Se a salvação, a obra da salvação é um dom de Deus, a fé não fica fora. Por quê? Porque a fé está inserida no texto. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, aí ele diz, isto é a salvação toda, não vem de vós, é dom de Deus. Mas ele está dizendo, a graça, a salvação e a fé, o dom são todos os elementos do texto. Logo, a fé é um dom, porque é fonte, é graça, fé é meio. Então a salvação chega da fonte da graça por meio da fé. Aí ele diz, e tudo isso é dom de Deus. Então a fé está inserida, ela não está fora. Ela está dizendo assim, a graça, a salvação, o sacrifício de Cristo, ele dá para vocês. Agora a fé vocês têm que produzir. Não tem isso no texto.
toda a salvação é dom. Vejam aí, Efésios 2:8. Alguém leia aí de uma maneira clara. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta expressão isto se refere a tudo que foi dito antes ou a um elemento só? É provável que ele está se referindo a tudo que é dito antes. Isto, a salvação que é graça e que se manifesta por meio da fé. Então, ele diz assim: a salvação tem como fonte a graça, que vem por meio da fé. Isto o que? Isto tudo, esta salvação graciosa que se manifesta por meio da fé, é dom de Deus. Logo, a fé é também parte deste dom. Vem também de Deus. E a prova que, de fato, a fé aí é um dom, é o versículo posterior. Leia por favor, o diácono Gustavo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pronto. Não de obras. Por que eu digo que esse texto é prova que a fé é dom? Porque se a fé não for dom, for uma ação humana, ela é uma obra. Se a fé não é dom de Deus, é uma ação humana, é uma obra humana, é uma obra minha, é um mérito meu. Logo, o texto está excluindo qualquer ação meritória humana. Não é por obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, para que a glória seja toda de Deus. Então ele está dizendo: a salvação é toda uma dádiva divina, para que nenhum mérito humano entre nisso. Não há nenhum mérito humano, para que o homem não tenha o que reivindicar de direito, de mérito, de dizer assim: eu mereci estar aqui, eu mereci a salvação, eu quis crer, eu optei para que ninguém busque a glória para si, que a glória seja toda de Deus. Se você coloca todos os outros elementos da salvação como obra de Deus e coloca a fé como obra do homem, tem um mérito humano aí no meio, tem uma obra humana aí no meio, tem um motivo de glória humana aí no meio disso, não, para que ninguém se glorie. É tanto que quando Paulo vai explicar o que é a fé em Romanos capítulo 3, ele vai dizer que a fé humilha o pecador, porque a fé é um dom que vem de Deus, que capacita o pecador a confiar, crer e confiar em outra pessoa para fazer por ele tudo que ele não pode fazer por si mesmo para a sua salvação. A fé humilha, porque a fé é minhas mãos estendendo para receber o benefício que o outro conquistou para mim. É eu dizendo que eu preciso, que acredito que outro fez por mim o que eu não posso fazer. Então ele diz: a fé humilha o pecador. Daí ele diz: onde está a jactância? Onde está a soberba? Ele diz: foi de todo excluído. Por que lei? Pela lei das obras? Pela lei do mérito? Não, ele diz: pela lei da fé. A fé humilha. Primeiro, a fé humilha porque ela é algo que, a única coisa que é exigida de mim, que eu não posso produzir, Deus produz. E quando Ele produz, na realidade é um poder, uma capacidade de confiar em outro. Isso nunca poderia ser produzido pelo homem, porque o pecado produziu no homem a arrogância, soberba, autossuficiência, autodependência e total desejo de ser Deus no lugar de Deus. É o que o Evangelho faz, é quebrar o orgulho, a soberba do homem que quer viver autônomo, independente de Deus. Então, como é que o homem tem naturalmente um desejo de querer confiar em Deus, descansar nele e na providência do seu filho? Nunca. Isso é um dom, isso precisa vir para o pecador, porque ele não tem isso naturalmente. Esse desejo de confiar em Deus e na sua promessa. Então, o texto mostra que esta justiça foi imputada a nós pela fé, que é a única exigência para essa justiça chegar, e que mesmo assim Deus precisa nos dar. Vejam aí, só um outro texto para a gente reforçar essa ideia da fé como um dom.
além de Efésios 2:8, que é o clássico, em João capítulo 6, versículo 65, Filipenses 1:29, Hebreus 12:2. Em João 6:65 é o próprio Cristo falando, né? Hebreus capítulo 12, versículo 2 e Filipenses 1:9. Quem achou, leia. João 6:65. Prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Os puritanos, eles gostavam de descrever a seguinte imagem. Jesus Cristo, quando estava pregando, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se vocês quiserem ser salvos, precisam vir a mim. E quando esses indivíduos vão até Cristo, aí ele vai dizer assim, está escrito na frente deste portal: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Todos que querem ser salvos devem vir a mim. E ao entrar na glória de Cristo, este indivíduo vê escrito atrás: ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe trouxer. O que eles mostravam com isso? Jesus dizia qual era a exigência que era feito o pecado. Vocês têm que vir a mim. O que é vir a mim aí na expressão de Cristo? Crer nele, acreditar nele, confiar nele, ter fé nele. Vocês precisam vir a mim, crer. Mas ninguém pode vir a mim se ele não for trazido pelo Pai. Se o Pai não trouxer ele, se o Pai não fazer ele caminhar até mim, ele não vem pelos seus próprios pés, ele não vem por conta própria, ele precisa vir a mim, mas ninguém vem a mim se o Pai não conduzir ele. Esse se o Pai não conduzir, ele está falando da necessidade que há de Deus intervir na natureza deste indivíduo, produzindo ação motriz, produzindo ação nele, produzindo capacidade de responder, que é a fé. Se Deus não fizer isso, ele não pode vir a mim. E quem é que o Pai traz a mim? Aquele que Ele me deu, aqueles por quem eu vou morrer, aqueles que Ele escolheu por quem eu vou morrer e que o Pai vai me dar, vai trazer eles para mim pela fé. Então Cristo está dizendo: se Deus não fizer isso, ninguém pode vir a mim. Então Ele coloca a exigência de vir, mas a fonte produtora desta ação de vir, Deus, não o homem. Vocês precisam vir, mas vocês não podem vir. Vocês precisam, mas não podem. O Pai precisa trazer vocês, o Pai precisa conduzir vocês. O próprio Cristo mostrando que há uma necessidade de Deus mover o homem até Cristo. Se ele não fizer isso, o homem não vai até Cristo por conta própria. E vejam aí Hebreus capítulo 12, versículo 2. Quem achou ler? Hebreus 12, 2 e Filipenses 1, 29. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, no próprio casal, alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso e está sentado à destra do trono de Deus. Aqui ele já coloca Jesus Cristo no exercício de seu papel mediador e intercessor contínuo, como aquele que, óbvio que ele está fazendo isso por meio dos meios que ele estabeleceu, o Espírito Santo, a palavra, a pregação. Então ele diz assim, olhando para Cristo, aí o escritor está descrevendo a caminhada cristã, a corrida cristã, ele está dizendo assim: você caminha essa caminhada cristã, sempre tendo o olhar voltado a Cristo, sempre tendo Cristo como sua fonte. Por quê? Porque Ele é quem criou a sua fé e quem vai consumar ela. Ele que é o início e o fim de sua fé. Se Ele é o início e o fim, Ele também é o meio. Então vá olhando para Ele, nutrindo a sua fé nele. Então, autor aí é criador, é quem dá início, quem cria, quem projeta, quem programa. Autor é o realizador, é o consumador, não só quem projeta, mas quem executa. Aí diz, autor e consumador, aquele que dá início e o fim e o propósito para a fé. Então ele está dizendo assim, é dele, é a obra dele. Então olhe para ele, alimente-se nele, fortaleça-se nele, porque ele é quem gerou a sua fé
e irá sustentá-la para que ela chegue ao fim, seja consumada, realize o seu próprio, chegue ao fim. Você não fica pelo caminho. Por isso que nós não cremos em perda de salvação, não cremos que os verdadeiros crentes ficam pelo caminho, recebem fé que fracassa. A fé que fracassa não é fé salvadora, é fé temporal, passageira, psicológica, emocional, histórica, que tem objetivos outros, não salvar. E não salvar. A fé que tem como objetivo receber a justiça de Cristo, a justificação, ela não fracassa. Por que ela não fracassa? Por que ela não se esvai? Por que ela não é destruída? Porque quem a cria e a sustenta é Cristo, é Deus, é Ele. Então depende da manutenção dele, não depende do indivíduo. Daí a música que a gente cantou tem um inário, tem umas expressõezinhas que precisam ser melhoradas, né? Da Achei um bom amigo, né? E cara, também não gosto muito não. Achei um bom amigo dos milhares escolhidos para mim. Primeiro que é uma frase muito estranha, né? Uma frase meio esquisita. Não consegui entender o que significa dos milhares o escolhido para mim. Mas mostra a exclusividade de Cristo, mas é meio esquisito. Mas o ponto mais difícil da música é quando ela diz assim, que se eu não me engano, a última ou a penúltima estrofe, que Ele jamais me desampara, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Isso não é verdade. Se Cristo me abandonar quando eu for infiel e desobedecer, meu irmão, não vai sobrar crente não vai não. Se Ele só estiver comigo, se ele me desamparar quando eu for infiel e desobediente, não tem salvação. Estou perdido. É óbvio que há uma exigência de obediência e fidelidade para nós, mas a manutenção da relação com Cristo não depende necessariamente de nossa obediência e de nossa fidelidade. A própria relação de Deus com Israel mostra isso. E o Senhor diz assim, e é interessante que o Escritor Sagrado diz assim: se nós formos infiéis, Ele se manterá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, pois Ele prometeu, e quem prometeu é fiel para cumprir. Então assim, a manutenção da relação com Deus não depende necessariamente de nossa fidelidade e obediência, apesar de que Ele vai produzir em nós fidelidade e obediência, mas ela nunca será plena neste mundo, ela nunca será absoluta neste mundo. É tanto que a Bíblia fala da necessidade de pedir perdão, de ser tratado pela graça de Deus, de ainda experimentar misericórdia e graça em Cristo, porque a gente vai ser infiel no sentido de muitas vezes não cumprir com as nossas responsabilidades na relação com o Senhor e desobedecer. Mas em Cristo há graça para a restauração, para o tratamento. A manutenção da relação com Cristo não é a nossa fidelidade, é a fidelidade dele para com o seu propósito de nos salvar, de nos santificar. É tanto que o Escritor diz assim: aquele que é fiel há de fazê-los. Ou seja, quem vai fazê-los fiéis é o Senhor, que é fiel à sua promessa de nos escolher para sermos fiéis. Então estamos sendo trabalhados pela graça, pela misericórdia, na base da obra de Cristo, na nossa natureza, para quando a obra se completar, aí sim seremos crentes fiéis e obedientes. Mas a permanência na relação com Cristo, a permanência de Cristo em nós, não depende necessariamente disso, depende da sua fidelidade ao seu propósito, à sua palavra, ao seu plano de nos salvar. Que ainda não somos fiéis e obedientes, estamos sendo feitos, né? A obediência e a fidelidade que exige para termos uma relação com Deus, foi Cristo que deu, é de Cristo. Por que Deus não nos rejeita hoje? Por que Deus ouve minha oração mesmo quando eu peco? Posso me aproximar e falar com Ele? Porque a fidelidade e a obediência de Cristo, a justiça de Cristo, é a base da minha relação com Ele.
e Ele está em Cristo, me fazendo isso, produzindo isso em mim, aplicando gradativamente, que nós vamos ver a santificação, gradativamente. Mas enquanto a obra da santificação não se completa, nós não somos na prática, no exercício, na ação, fiéis e obedientes. Fiéis e obedientes, não, nós desobedecemos, nós praticamos infidelidade, nós pecamos contra o Senhor. Então ele vai estar conosco só se nós formos fiéis? Não, de maneira nenhuma. A manutenção da relação primeiro se baseia em Cristo, sua justiça, dá a entender a justificação pela fé, sua perfeição. Deus exige, isso significa que Ele está se relacionando com pecadores? Não, Ele está se relacionando com pecadores justificados em seu Filho, transformados em seu Filho, que está tendo a limpeza do seu coração gradativamente. Por isso que a gente não pode morar com o Senhor enquanto essa obra não completar. Por isso que quando o crente morre, sua alma precisa receber a aplicação plena desta obra, para que ele chegue na comunhão com o Senhor, com a sua alma glorificada, a obra completada. Aí ele será fiel e obediente o tempo todo, que a obra se completou, aguardando a glorificação do seu corpo. Enquanto estamos aqui neste processo, não. Então, eu tenho dificuldade de entender essa expressão, que ele vai cuidar de mim, ele vai estar comigo, ele vai me acolher se eu for fiel. Não, eu preciso. O que me une a Cristo é a fé verdadeira e a obra santificadora dele em mim. É preciso ter evidência de que eu estou sendo transformado. Então, desejar a fidelidade, desejar a obediência, buscar a fidelidade, buscar a obediência, é evidência de vida transformada. Agora, João disse, isso não é alcançado aqui. Quem disser que não tem pecado, João disse, é mentiroso. Quem disser que não peca, João disse, é mentiroso. Quem disser que não precisa da intercessão contínua de Cristo para perdoar os seus pecados, é mentiroso. Filhinhos, eu vos digo que o melhor é que não peque, mas se pecardes, saiba que tem um advogado junto ao Pai intercedendo por vós. Então a obra intercessória de Cristo tem a ver com a nossa possibilidade ainda de pecar, ser infiel e desobediente. Então Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, pelo contrário, Ele tem uma intercessão, é aí que a gente precisa dele, nos achegar a Ele, sabendo que não seremos humilhados e arrependidos, não seremos abandonados pelo Senhor, não porque somos fiéis e obedientes, mas porque fomos escolhidos para sermos em Cristo fiéis e obedientes, baseados na fidelidade e obediência dele, em primeiro lugar. Pastor, se a gente colocasse um acento circunflexo nesse sim, e ao invés de ser fiel e obediente, pode melhorar. Eu acho que a música é muito boa. Melhoraria, né? E mudaria muito o sentido de alguma forma, né? Fala da busca, fala da necessidade de ser, e da ordem de ser, né? Seja fiel, seja obediente, seja santo. É bem interessante, né? Que Jesus Cristo, quando ele foi falar do padrão de Deus, ele não diminuiu o padrão. Ele diz assim, aí Jesus disse assim: sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai. Ele não disse que o padrão baixou, não. A questão é, nós é que não temos capacidade de adequar o padrão. Então Cristo nos eleva ao padrão. É Cristo que nos eleva ao padrão. Primeiro, sendo o padrão para já estabelecer relação com Deus, que é a justificação. Segundo, atuando em nós para elevar a nossa condição, para atendermos o padrão quando formos morar com o Senhor. Então, Deus não baixa o padrão para se relacionar com pecadores. Deus mantém seu padrão de perfeição, de justiça e santidade, porém, Ele providencia a adequação da qual nós não podemos jamais realizar, a qual jamais poderemos realizar. Então, quem é Jesus? Jesus é aquele que eleva a nossa condição, que nos exalta. Por isso que ele diz: quem se humilha será exaltado. O que é essa humilhação? É reconhecer a inaptidão, a pobreza, é reconhecer a incapacidade, é reconhecer a sua impossibilidade de atender o padrão de Deus,
e então se submeter ao meio que ele estabeleceu para elevar a sua condição, que é Cristo. Então essa primeira elevação é a justificação. Cristo faz uma obra que estabelece a base relacional, o status legal de Deus conosco. Daí ele já se relaciona na justiça de seu Cristo, de seu Filho, e deflagra um processo de mudança e transformação, nos preparando para o encontro final com o Senhor. Por isso que quando Jesus disse, quando vocês orarem agora, vocês vão ter que invocar o meu nome. Quando vocês orar, por isso que quando a gente ora em nome de Jesus. Por quê? Porque eu não posso me achegar diante de Deus sem estar respaldado na justiça de Cristo. Então quando eu digo em nome de Cristo, eu estou professando a fé, a confiança de que a justiça de Cristo é meu meio, é meu acesso a Deus. Se eu não estiver na justiça de Cristo, se eu não estiver respaldado na justiça de Cristo, eu não posso me achegar a Deus, porque Ele me vê em falta, Ele me vê como inimigo, Ele me vê como transgressor de sua lei. O meu status não permite, meu status legal não permite estar na presença de Deus. Mas quando eu estou em Cristo, Deus já vê os meus pecados pagos, a justiça satisfeita para uma relação um status legal, uma relação legal. Eu posso me achegar sem ser, mas eu ainda não sou na minha condição de natureza, de coração, ainda plenamente limpo. Essa limpeza está sendo feita, certo? Então vamos lá. Alguém já leu Filipenses 1:29? Filipenses 1:29, quem achou ler? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Um outro texto que eu boto em pé de igualdade com Efésios 2:8, apesar da gente não usar ele muito. Mas veja o que é que Paulo está dizendo aos crentes de Filipos, aos filipenses. Deus está dando o sofrimento de vocês em nome por causa de Cristo, o sofrimento de vocês por serem cristãos, é uma dádiva, é uma bênção de Deus, é um privilégio. Deus está dando a vocês o privilégio de sofrer por Cristo. E Cristo já havia dito isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 10, quando fala com seus discípulos a respeito da missão deles de pregar no mundo. Ele disse: vocês vão sofrer por minha causa. Por minha causa vocês vão ser presos, vocês vão ser maltratados, vocês vão ser perseguidos, a família de vocês vai deserdar, vai abandonar, vocês vão ser desprezados, o mundo vai odiar vocês, e muitos serão mortos por minha causa. Aí no Sermão do Monte ele diz assim: quando forem perseguidos por causa da justiça, quando forem perseguidos por causa do meu nome, exultai e alegrai, porque vos foi dada a oportunidade de sofrer por minha causa. E quando os discípulos tiveram a primeira oportunidade de sofrer por Cristo, quando foram presos, diz que eles saíram jubilando e dizendo que estavam felizes pela oportunidade de sofrerem por causa de Cristo. Eles entenderam muito bem isso. Aí Paulo está dizendo aos crentes de Filipos: quando o sofrimento por causa de Cristo, o sofrimento por causa da fé, o sofrimento por ser cristão é uma dádiva, é uma bênção. Ele diz assim: Deus vos deu esta dádiva. Agora ele vai dizer assim: porque Ele não vos deu só a dádiva da fé, mas também da oportunidade de sofrer por causa dela. Então ele está dizendo: assim como vocês receberam a fé como uma dádiva, como um presente de Deus, sofrer por causa desta fé, sofrer por causa do objeto dessa fé, que é Cristo, também é uma dádiva. Então aí ele está colocando a fé como uma dádiva, como um presente de Deus, e associada a esta fé a oportunidade de sofrer por causa disso. Então ele vai dizendo: não olhe para o sofrimento por ser crente como uma maldição ou algo ruim, veja como uma bênção de Deus. Ele está dizendo: assim como a fé, vocês não só foram agraciados com a dádiva da fé, mas também com a dádiva do teste da fé, do sofrimento que testa, que fortalece, que burila essa fé, que trata esta fé, que fortalece essa fé, que é um fogo tratador desta fé. Então ele diz: receber fé é um presente, ser testado e fortalecido nessa fé através das provações e do sofrimento também é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, para dizer que Deus está conduzindo essa fé a um teste. O que Ele deu, Ele mesmo testando e fortalecendo, mostrando que Deus,
que é de fato o autor e consumador. Ele é o sustentador. Ele dá o meio, sustenta o meio, nutre este meio. Então a fé, como uma dádiva divina, como um presente, como um dom, uma capacidade, um poder espiritual que vem de Deus para os seus eleitos. Aí na pergunta 72, que ele vai tratar agora especificamente da fé, ele vai dizer: então o que é a fé justificadora? A fé justificadora é a fé que salva, é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, o qual, sendo por eles convencido do seu pecado, da sua miséria, da sua incapacidade e das demais criaturas para restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, como também recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que eles são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Então, a primeira coisa, ele diz: a fé justificadora é um sinônimo da fé salvadora. Então, veja aí, alguém abra por favor, Hebreus 10, 39. Hebreus 10, 39. Então, a fé justificadora é a mesma coisa que fé salvadora. A fé que conduz o indivíduo à salvação, que o leva à salvação, que é um meio de chegar à salvação para ele. É a mesma coisa, fé justificadora é fé salvadora, é como a salvação chega para nós. Então é a fé que pelo exercício dela nos traz o benefício de Cristo, os benefícios da justiça e da salvação em todos os seus aspectos. Fé salvadora. Vejam aí alguém que achou ler Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Muito bem. O que ele diz: nós não somos daqueles que rejeitam a fé. Aqui retroceder é exatamente não confiar. Ele está falando especificamente dos hebreus, né? Daqueles que não aceitaram, não receberam o meio de Deus para a salvação. Retroceder é confiar em si mesmo, não confiaram em Deus, não descansaram nele, não creram em suas promessas. Nós somos da fé para a preservação da vida. O que é essa preservação da vida? É a salvação. A preservação da alma é a salvação. A salvação da alma. Nós somos dos da fé. Que fé é essa? Fé que salva a alma, que preserva a alma. Esse preservar é o contrário de condenar, é o contrário de destruir, é o contrário de ser condenado, destruído. Então é o contrário do que se acontece no inferno. Então nós somos dos que creem, e uma fé que salva a alma, que preserva a alma. Nós somos desses, porque fomos destinados a crer. Somos dos da fé, dos que creem para a salvação. Então a fé salvadora, que é operada pelo Espírito Santo. Se é dom de Deus, como é que ela chega para nós como dom de Deus? Ela é um dom produzido pelo Espírito Santo, usando como matéria-prima, como elemento criador, a palavra, o Evangelho. Então, o Espírito Santo, como Deus que é, como Criador que é, gera em nós uma nova natureza e gera em nós a fé. Daí a Bíblia ser chamada de semente. A Bíblia ser comparada, Cristo fez isso na parábola do semeador. João usa essa expressão em sua carta quando diz: nós não podemos viver pecando, porque fomos gerados na semente divina. Essa semente divina aí é a palavra do Senhor, que gerou em nós uma nova natureza, e gerou nesta nova natureza, neste novo coração, a fé. Então o Espírito, na palavra e por meio da palavra, faz germinar a palavra. Por isso que ele diz assim: Senhor, que esta semente possa germinar. É o Espírito Santo que vai usar a palavra
e germinar a fé no coração, gerar fé no coração do eleito. Então vejam aí comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 3 e 9, e Romanos 10, versículos 14 e 17. Então, como é que Deus produz este dom, esta dádiva no nosso coração? Pela ação do Espírito Santo, por meio da palavra, do Evangelho pregado. Então, aí são os meios que a salvação chega para nós. Então, isso significa que não posso desassociar o Espírito da palavra e a palavra do Espírito. Ou seja, se o indivíduo ouve a palavra, se o indivíduo lê a palavra, mas ela não é acompanhada pela ação regeneradora, iluminadora e criadora do Espírito Santo, esta palavra não gera fé. O que gera a fé é a ação conjunta do Espírito com a palavra. O Espírito não gera fé fora da palavra, sem a palavra, sem o Evangelho. É o Evangelho que ele usa para gerar a fé. Daí o Senhor dizer: fala esta palavra, prega esta palavra, ensina esta palavra. Paulo disse a Timóteo: é esta palavra que te tornará sábio para a salvação, a ti e os que te ouvem. Palavra. Então, o Evangelho, o Espírito Santo não atua desassociado da palavra, separado da palavra. E a palavra sem o Espírito Santo não gera a fé no pecador, gera conhecimento intelectual, gera sentimentos e emoções, mas salvação, fé salvadora, não. Por quê? Porque a palavra por si só não produz a natureza que é preciso, o solo que é preciso para ela germinar. Este solo que é o novo coração, que é a nova natureza, que é a regeneração, é o Espírito Santo que produz. Sem isso o homem não responde a palavra, ele é morto espiritualmente, ele é cego espiritualmente, ele é terra árida espiritualmente, ele não pode produzir fé, o Espírito precisa trabalhar. Então é o Espírito com a palavra, é a palavra com o Espírito, ambos. Neste quadro, o pregador é indispensável? Não. O pregador é extremamente necessário, mas indispensável? Não. Por quê? Porque o Espírito Santo pode produzir a fé no indivíduo apenas lendo o Evangelho por conta própria. Lendo o Evangelho por conta própria. O pregador indispensável foi o pregador inspirado, aquele que o profeta, o apóstolo, esse era indispensável. A palavra chegou para nós através da revelação que o Espírito Santo deu aos recipientes da revelação direta. Os pregadores são fundamentais, essenciais, importantes para a pregação, para a ação do Espírito nos corações, mas não são indispensáveis. Ou seja, o que é indispensável é a ação entre palavra e Espírito. Só um não funciona. Então, sem o Espírito, a palavra não produz salvação. Sem a palavra, o Espírito não atua fora da palavra. O Espírito só atua por meio da palavra, por meio do Evangelho. Vai produzir fé em quê? Em quem? Para quê? Tem uma base objetiva. Existe uma base de conteúdo e uma base objetiva e pessoal. A fé é a fé em uma pessoa e uma obra dessa pessoa. Então é preciso ter conteúdo, base objetiva. Então, fé na fé não é fé evangélica, não é fé salvadora. A fé é como acreditar em alguma coisa, eu creio em alguma coisa, isso não é a mesma coisa de fé salvadora. Eu acredito, sim, quem? Que tipo de fé? Então, a fé salvadora, ela tem 3 elementos importantes. Ela tem conteúdo, você precisa entender o conteúdo do Evangelho, quem é Jesus e o que ele fez. Então, a fé tem que ter entendimento, compreensão e conteúdo. Segundo,
este conteúdo precisa ser assentido, deve ter assentimento, concordância. Ele precisa entender, compreender e acreditar que aquilo é uma verdade para ele. É a verdade de Deus para a sua vida. Ele precisa concordar com o Evangelho, que de fato ele é aquilo que a Bíblia diz, pecador. Jesus é aquilo que o Evangelho diz, o único Salvador. Que Deus é o santo, o justo, o perfeito, que providenciou a salvação exclusiva, plena, única em Cristo. Ele precisa ser convencido dessas verdades e assentir e concordar com elas. E por fim, a fé produz obediência, ação. Ele então confessa e vai produzir uma vida de obediência. Obediência ao quê? Ao Evangelho, ao que Jesus ensinou no Evangelho. Então não tem como eu separar palavra do Espírito Santo, do Espírito da palavra. Se eu separar isso, não tem fé salvadora. Não existe fé justificadora, não existe fé salvadora. Agora, o pregador é de extrema importância, de extrema necessidade, mas indispensável quanto aos elementos fundamentais e indispensáveis. Ou seja, sem um pregador eu posso ser salvo se você ler o Evangelho, se você tiver acesso ao Evangelho e o Espírito Santo atuar em seu coração, como aconteceu com Martinho Lutero, como aconteceu com outros exemplos de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, lendo o Evangelho e o Espírito Santo iluminando as suas mentes e produzindo fé. Agora, aí o pregador se faz necessário para discipular, para instruir, para pastorear, para fortalecer essa fé na pregação e no ensino contínuo da palavra de Deus. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, os pregadores sendo dados pelo próprio Cristo para serem edificadores da fé, fortalecedores da fé. Então, vejam aí 1 Coríntios 12, 3 e 9. Alguém leu? 1 Coríntios 12, versículos 3 e 9, e Romanos 10, versículos 14 e 17. 1 Coríntios 12, 3 e 9. Quem achou, leia. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 9 a outro, no mesmo Espírito a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Paulo está dizendo que ninguém pode confessar. Ele está falando de alguns hereges, de alguns apóstatas que estavam negando Cristo, que estavam negando as verdades ortodoxas apostólicas sobre Cristo. Ele diz assim: quem tem o Espírito de Cristo não pode dizer que é mentira aquilo que é dito por Cristo. Anátema é maldito, que ele não é quem disse, que ele não é aquilo que o Evangelho está dizendo, que ele não é o Filho de Deus, que ele não é o Cristo, que ele não é o Messias, que ele não veio em carne, negar a sua humanidade, negar a sua divindade, como os testemunhos de Jeová. Ele diz: pelo Espírito de Cristo ninguém pode negar, dizer que Cristo não é o que ele diz ser. Chamar de anátema, chamar de mentiroso, de maldito, de rejeitar as verdades que são ditas por ele e reforçadas pelos seus apóstolos. Pelo Espírito, pelo contrário, ninguém também pode dizer que Jesus é quem ele diz ser, ninguém pode dizer que acredita de fato que Jesus é quem diz ser e a palavra diz sobre ele, se não for pelo Espírito. Então, Paulo está dizendo assim: pelo Espírito ninguém nega as verdades do Evangelho. Onde há o Espírito Santo, as verdades do Evangelho não são negadas. O Espírito não permite que os indivíduos que são habitados, onde ele habita, rejeite as verdades que ele revelou na palavra. Você pensou, o cara tem o Espírito Santo, o Espírito deu o Evangelho, e aí o Espírito está nele dizendo que ele crê em algumas coisas no Evangelho, mas em outras ele não acredita. Quer dizer, o Espírito que deu o Evangelho, que deu a palavra toda, está nele dizendo que acredita em parte que ele mesmo revelou e acredita em outra parte. Então o Espírito está dizendo que ele não acredita em algumas palavras porque são mentirosas, que ele mesmo deu, o Espírito mesmo dizendo que ele é mentiroso. Paulo disse: não pode. Então esses indivíduos que estão negando a ortodoxia, negando as doutrinas ortodoxas, as doutrinas
reveladas sobre Cristo, eles não estão conduzidos pelo Espírito de Cristo, eles não estão sendo movidos pelo Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo não nega Cristo, não nega as verdades de Cristo, não rejeita Cristo. Por isso que quando Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E os apóstolos disseram lá, falaram um monte de conceito que eles ouviram. Aí perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus disse: disseste bem, mas você não chegou a essa conclusão só, o Pai te revelou isso. Então é isso que Paulo está dizendo assim: ninguém também pode confessar as verdades do Evangelho, ninguém pode dizer que acredita no que o Evangelho diz sobre Cristo, se não for movido pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito. Ninguém também pode dizer Jesus é o Cristo, Jesus é Senhor, se o Espírito não conduzi-lo a dizer isso. Não iluminar a sua mente e lhe fazer compreender o Evangelho, produzir o assentimento para ele concordar e a obediência, dizer: eu creio e vivo baseado nesta crença, eu vou viver baseado nessas verdades. Ele disse: ninguém pode fazer isso se não for movido pelo Espírito de Cristo, que deu a palavra de Cristo, que revelou a palavra de Cristo e que aplica a palavra de Cristo e que coloca a palavra de Cristo no coração dos indivíduos, produzindo uma fé que tem base objetiva e de conteúdo. Então, vejam aí, então ele está dizendo: o Espírito é quem produz a fé, por meio da palavra. Aí vejam, Romanos 10, 14 e 17, Paulo vai deixar bem claro a importância e a necessidade e a importância indispensável da palavra para a produção da fé justificadora. Romanos 10, versículos 14 e 17, quem achou ler? Como porém invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E alguns dizem: está vendo? A pregação é indispensável. É a pregação do Evangelho pelos seus recipientes primários de trazer a palavra. Ou seja, quando você abre a Escritura é por si uma pregação, ela já é uma pregação. Por quê? Porque é o anúncio da verdade de Cristo pelos profetas e apóstolos. Ela já é em si uma pregação. O Evangelho já foi pregado, ou seja, trazido como pregação dos recipientes diretos da revelação. Porém, nós somos pregadores das mensagens deles. Nós pregamos as mensagens dos recipientes da pregação original, dos pregadores originais. O que está registrado aqui? É o que Paulo pregou, é o que os apóstolos pregaram, é o que os profetas anunciaram. Eis que eu vos digo. Então, assim, se a mensagem não for trazida, como vamos? Então, primeiro mostrando a necessidade da mensagem vir. Ela veio. E dela ser anunciada. Claro que aí os pregadores das pregações apostólicas e proféticas são importantíssimos. Então ele diz: essa mensagem precisa ser ouvida ou lida. Naquele contexto ainda não havia o Novo Testamento registrado, ele estava sendo registrado gradativamente. Então a pregação era toda oral, era toda feita para aumentar a necessidade dos pregadores, que ainda eram, a maioria deles, recipientes da revelação direta, como os apóstolos, de ir pregar. Mas o que ele está colocando? Ele está colocando a necessidade da palavra para a fé. Como crerão se não ouviram sobre Cristo, se não foram ensinados sobre Cristo, se não aprenderam nada sobre Cristo? Então ele diz assim: é a palavra que produz, que é o elemento importante para produzir a fé. Sem a palavra não há fé. Sim. O que você está colocando aí é que muitas pessoas têm colocado que os calvinistas, eles não são afeitos à pregação da palavra, já que não acreditam que a pessoa vai, através da pregação, vai se comover a aceitar a Cristo. Mas, pelo que você está colocando aí, é justamente o contrário. Isso. O calvinista crê muito mais na pregação como elemento
para que a fé Isso. possa ocorrer no coração do homem. Com certeza. É o meio estabelecido pelo Senhor, é o meio indispensável. Então, assim, tem que haver a palavra, a pregação, o anúncio do Evangelho para a fé chegar. Se não tiver isso aí, porque isso é uma corrente chamada de hipercalvinista, né? Que alguns supostos calvinistas vão dizer que não precisa da pregação para o eleito ser salvo. A fé vai ser produzida pelo Espírito Santo, independentemente da pregação, porque o elemento fundamental para ele ser salvo é ele ter sido predestinado. Então a predestinação é o elemento fundamental que vai garantir a salvação. Então, como ele é um predestinado, o Espírito Santo independente vai conduzir ele à igreja, vai conduzir ele à salvação, independentemente de pregação. Não acreditamos nisso, e a Bíblia não diz isso, porque a Bíblia Deus não só planejou a base e o fim, mas o meio. Como é que a salvação chega? Então esse meio é indispensável. Ela chega por meio da palavra. Como é que a fé em que momento a fé vai ser produzida? Ela só é produzida em contato com a palavra, ouvindo a palavra, sendo atingido pela palavra. O Espírito Santo vai atuar com a palavra. Ela é a semente, ela é a base recriadora do Espírito Santo. Ele não aplica outra coisa a não ser a palavra. É a palavra que ele usa. Então, essa visão aí não é uma visão calvinista reformada, clássica, a posição ortodoxa mesmo do calvinismo. Deus nos salva pela sua graça através da obra de Cristo, por meio da fé, e a fé só é produzida com a palavra, com a pregação do Evangelho, com o anúncio do Evangelho, com contato com o Evangelho. É preciso o indivíduo ouvir ou ler o Evangelho. Tanto que essa posição é muito defendida pelos calvinistas. Ou você precisa ouvir a pregação ou ler a pregação. Ou seja, como é que eu leio a pregação? Eu leio a Escritura, eu leio o Evangelho. Ou o Espírito atua na leitura ou na pregação, mas ele não atua fora da palavra para salvar pecadores, para produzir fé. A matéria-prima da fé é a palavra atuada pelo Espírito, usada pelo Espírito. Não tem outro meio. Então é totalmente inverso, é um conceito totalmente contrário daquilo que de fato a gente prega, defende e é o ensinamento das Escrituras, né? Sobre isso. Então vejam aí. Então a fé é produzida pelo Espírito na palavra e por meio da palavra. Quando eu digo na palavra, nela, no seu aspecto natural, original, ela como está escrita, e através dela, através da sua pregação, da sua exposição, da sua explanação, certo? Então, o que é que ele faz? O Espírito Santo atuando com a palavra no coração do pecador, o qual, sendo por ele convencido de seu pecado, da sua miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas, para restaurar desse estado. Então, o que é que o Espírito vai fazer com a palavra? Ele vai usar a palavra para que o conteúdo da palavra, as verdades da palavra, convencer o pecador de sua miséria e de sua necessidade de Cristo. Vejam aí, João 16, esse texto é suficiente para a gente entender isso. João 16, versículo 8 e 9. Então o que é que o Espírito Santo vai fazer com a palavra? Primeira coisa, depois de regenerar o pecador, de produzir um coração capaz de responder ao Evangelho, ele vai produzir a fé. E quais são os elementos básicos dessa fé? Então, se a fé é entendimento, assentimento e obediência, o que é que ele precisa aí basicamente entender? Primeiro ele precisa entender sua miséria, sua condição de pecador. Nenhum pecador vai desejar salvação, vai entender necessidade de salvação, se não entender o seu estado de pecado, sua miséria. Então, por isso que algumas pregações do Evangelho são comprometidas. Por quê? Porque não falam da ira de Deus, não fala da justiça de Deus e nem fala de pecado. Se eu não falar da ira de Deus, se eu não falar do juízo de Deus, se eu não falar do pecado, eu vou falar que este indivíduo precisa ser salvo de quê? Aí eu vou inventar algo para ele ser salvo. O que é que eu vou inventar para ele ser salvo? Você tem que ser salvo
da desordem social, da desigualdade social. Aí a salvação socialista. Você tem que ser salvo das desigualdades sociais, da miséria, da pobreza. Aí eu vou inventar. Você tem que ser salvo das mazelas, você tem que ser salvo das doenças, da pobreza, das necessidades. Aí é o Evangelho de Edir Macedo, que é salvar da doença, salvar da pobreza, salvar da miséria. Não, Jesus, em primeiro lugar, Jesus é salvador de pecadores. Jesus salva pecadores de pecado, dos seus pecados e das consequências deste pecado. Que torna ele inimigo de Deus, que torna ele escravo do pecado de Satanás e torna ele filho do inferno. Evangelhos populares não falam sobre isso, não pregam sobre isso. Por quê? Porque deturpam o Evangelho para agradar aos homens. O Evangelho de Cristo começa com a explanação da miséria, da condição do homem. Por isso que Jesus começou pregando, dizendo assim: arrependei-vos. Ora, só se arrepende quem erra, só precisa de arrependimento quem errou, quem pecou, quem cometeu o pecado. E ele começou a falar isso para judeus que achavam que eram justos, não tinham pecado nenhum. Então vejam aí, então o que é que o Espírito Santo faz no Evangelho? Ele precisa nos convencer de coisas que não temos consciência e não acreditamos. O que é? Não acreditamos na nossa miséria, na nossa fraqueza, no nosso pecado. Não acreditamos em Deus como Ele de fato diz. Não entendemos o que é justiça, não entendemos o que é juízo. Aí veja o que é que o texto diz. João 16, versículos 8 e 9. Quem achou, leia. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em Cristo. 8 e 9? Então ele vai continuar, né? Continue aí até terminar essa parte. Do pecado porque não crê em mim. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então Jesus disse que a função do Espírito Santo seria dar a palavra e atuar por meio da palavra para convencer os homens. Convencê-los de quê? Então Jesus disse: ele precisa convencê-los do pecado, de tomar consciência de sua miséria. Por isso que eles não creem em mim, porque o pecado os fez cegos, o pecado os fez arrogantes, o pecado os fez mortos espiritualmente, o pecado os fez incapacitados, ineptos, totalmente inúteis para a salvação, para qualquer ação espiritual. Então é o Espírito com a palavra que precisa convencer o pecador. Por isso que essa função não é minha como pregador, essa função não é minha como evangelista. Eu apenas anuncio o Evangelho e é o Espírito Santo que vai no coração do pecador convencê-lo do pecado, de sua miséria, mas também convencê-lo da justiça, ou seja, que Deus providenciou uma justiça para ele, que é Cristo. Que Deus tem uma base justificadora para o pecador, que é Cristo. Diz que este Deus justo exige a satisfação de sua lei, exige a satisfação de sua justiça, e ela é satisfeita em Cristo. Então ele precisa aprender, não é só o Evangelho verdadeiro, não é só apontar o dedo do pecado, não é só apontar o dedo para o pecado, não é só espremer a ferida da miséria, mas o verdadeiro Evangelho precisa primeiro ferir as consciências com a verdade do pecado, mas precisa curar as consciências com o bálsamo da graça que há em Cristo, da justiça. Então, a pregação do Evangelho não pode ser só negativa, ela precisa ser positiva. Ela começa com o negativo, ela começa com a miséria, ela começa com o pecado, ela começa com a condição miserável do homem, mas ela precisa terminar com a alegria e a positividade da graça e da misericórdia. Ou seja, eu começo apontando o dedo para o pecado e termino apontando o dedo para a cruz de Cristo. Essa é a sua condição miserável, este é o quadro de sua terrível miséria. Agora veja Cristo, olhe para Ele. Este é o quadro da esperança, da alegria, da vitória. Então o Evangelho precisa ter esses dois aspectos claros, de que
O homem é miserável, mas Deus providenciou a salvação, a justiça satisfatória em Cristo. Aí ele diz, para convencer do pecado, mas também da justiça e do juízo de Deus, ou seja, de como Deus destrói o mal, de como Deus destrói o pecado em Satanás, e também o fará nos ímpios, naqueles que rejeitam a justiça de Deus, que é Cristo. Como Deus também é um Deus de juízo, primeiro mostrando esse juízo sendo feito através da obra de Cristo, como Deus, para nos salvar, condenou seu Filho, como Deus destruiu as obras de Satanás através do sacrifício de Jesus, mas como Deus também visitará com juízo os que estiverem fora de Cristo. Quando ele diz por causa do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi destruído, mostrando que como Deus derrama seu juízo e sua ira em relação aos eleitos em Cristo, como Deus é justo, o seu juízo não é tirado de nós no sentido pleno da palavra, ele é transferido. Então ele diz assim, como Deus destruiu as obras de Satanás em benefício aos eleitos em Cristo, mas como também ele continua sendo um justo juiz e juízo para os que estiverem fora de Cristo. Então, esse tipo de pregação que enfatiza exageradamente o amor e a bondade de Deus em detrimento de sua justiça, seu juízo e sua ira, não é evangelho. Mas também o evangelho que exalta, ressalta exageradamente a ira, o juízo e a justiça de Deus, sem sua graça e sua misericórdia, seu amor salvador, e sem a esperança salvadora em Cristo, é um evangelho também capenga. O evangelho tem essas duas realidades claras e nítidas, de que Deus é ira, juízo, Deus é justiça, Deus é misericórdia, é amor, é graça, e tudo isso está presente em Cristo, de maneira salvadora, mas fora de Cristo, de maneira condenatória. Porque estes ímpios, que também são alvo da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, assistidos naturalmente com as bondades divinas, enfrentarão o juízo de Deus se estiverem fora de Jesus Cristo. E estes nós que merecíamos o juízo eterno de Deus, pela sua graça e misericórdia, derramando esse juízo sobre Cristo, nos livrará deste juízo, desta ira, nos colocando em plena relação com sua graça, misericórdia e bondade na eternidade. Daí a ideia de quem tem se dará, quem não tem, um pouco que tem será tirado. Então vejam, para a gente concluir este ponto, então o Espírito Santo convence esse pecador para concordar com esta verdade do Evangelho, para entender isso, certo? Convence do pecado, da miséria, de sua incapacidade. Não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, como também recebe e confia em Cristo na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho para o perdão do pecado, para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Então ele é convencido do pecado, da justiça de Cristo, de como Deus o livra de seu juízo na justiça de seu Filho, para ele que seja então aceito. Então o Espírito Santo convence a gente pelo Evangelho que, sendo pecadores, precisamos de um Salvador, de uma justiça fora de nós. Essa justiça é Cristo. Então nos convence a confiar em Cristo, a nos submeter a Cristo e receber os benefícios. Então o Espírito Santo faz isso. Então pessoas que dizem que crê e não tem essas convicções básicas em sua mente, essa fé está meio comprometida. Você é crente, mas não tem consciência de que é pecador, de que é miserável, de que necessita continuamente de Cristo, de que ele precisa continuamente da graça de Cristo em sua vida, da justiça de Cristo em sua vida, e que Cristo é suficiente para salvá-lo. Tem aí algo comprometido aí nesta sua fé. Então vejam, que é isso que o Espírito Santo, porque aí tem uma deficiência no Evangelho que ele ouviu. Esses que ouvem Evangelho de prosperidade vão receber que tipo de fé? Fé baseada na prosperidade, não na obra de Cristo, não no sacrifício, não na necessidade de salvação, de redenção, não no entendimento de que Cristo é salvador de pecadores, de como ele salva pecadores, como ele precisa
nos reconciliar com Deus, como Ele precisa resolver nosso status, nosso problema com Deus. E isso resolvido, nós estamos em uma relação pacífica com Deus e em uma fonte inesgotável de bênçãos, conectados a uma fonte inesgotável de bênçãos. Aí veja, alguém nos ajude aí na leitura, para a gente concluir. Efésios 1:13, outro abra Romanos 5, versículos 1 e 2, Filipenses 3:9, vamos por parte. Efésios 1:13, quem achou, leia. O Evangelho como o cumprimento de uma promessa, ou seja, as promessas redentoras feitas no Antigo Testamento. Então, entender que Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. Cristo é o que Deus prometeu. Então, quem entender isso não vai cantar o melhor de Deus está por vir, né? Quem entender que Cristo é a promessa de Deus cumprida, não diz o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é Cristo para o pecador. Tudo que ainda está por vir está conectado a Cristo, está ligado à sua relação com Cristo. Então, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, que é Cristo. E se você é crente, já lhe foi dado, tá? Se você quer mais, você ainda não entendeu Cristo e nem entendeu a sua miséria. Vejam aí, Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tem nele também crido, houve selado com o Santo Espírito da promessa. Depois de ouvir o evangelho, creste, olha a relação, e crendo foste selado com o Espírito, como garantia de que pertencemos agora a Cristo. E este Espírito traz o cumprimento das promessas, porque é o Espírito prometido, ou seja, o Espírito que vem convencer de Cristo, nos unir a Cristo e nos dar o benefício de Cristo. Foi prometido que Ele faria isso. O Espírito prometido traz o cumprimento das promessas atreladas a Cristo. Vejam aí, agora, Romanos 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então ele diz que essa união com Cristo pela fé já trouxe a justificação, que é a base reconciliadora. Então a justiça de Cristo imputada a nós muda o status, então fomos reconciliados, não somos mais inimigos nem devedores de sua lei, reconciliados, e esta reconciliação nos coloca na graça, firmados na graça. Agora todas as bênçãos atreladas a isso vêm para nós. Então ela diz: justificados mediante a fé temos paz, já estamos reconciliados com Deus e estamos firmados na graça atrelada a isso, para a glória de Deus. Então aí é só um derramar abundante e constante da graça, dos benefícios da obra de Cristo ao justificado pela fé. Então ele diz assim: então somos unidos pela fé a Cristo, a justiça de Cristo chega a nós, essa justiça é a base reconciliadora, então a gente é recolocado na relação com Deus, reconciliado, e nessa reconciliação passamos a receber continuamente os benefícios da obra de Cristo. Qual é o meio que isso chega? Por isso que ainda precisamos do Espírito e da palavra. Para quê? Para esta graça, ela continua vindo pelos mesmos canais que veio a fé, ou seja, a palavra, o Espírito e os meios de graça, como sacramentos, comunhão, oração. Esta graça continua sendo derramada, salvadora, continua sendo derramada, porque já estamos conectados a Deus, estamos religados a Deus. Daí a fé também é uma religião, porque é a religião verdadeira. O cristianismo é uma religião, porque o sentido latino do religar, fomos religados por Cristo, que é isso que ele está dizendo. Fomos reconciliados, temos paz com Deus,
e alvos de sua graça, de seu favor. Então ele continua sendo derramado. Então o Espírito precisa continuar atuando pela palavra para fortalecer essa fé, alimentar essa fé com as graças, com os benefícios graciosos em Cristo. Continua. Então aí o Espírito, por exemplo, aí o Espírito Santo precisa continuar convencendo a gente do pecado, por exemplo. Para quê? Para que a gente saiba que ainda nessa condição humana que estamos aqui, podemos pecar, mas temos um advogado que é Cristo, mas ele vai nos convencer da justiça que ainda é providenciada para nós, que aquilo que Cristo fez já tem pagamento para esse pecado que a gente está cometendo, já tem uma cobertura, já tem graça restauradora, transformadora, sustentadora, para aquelas consequências que o pecado vai trazer imediato, tirou a consequência eterna. Então o Espírito precisa continuar convencendo a gente no processo de santificação, do pecado, da justiça e do juízo, que a gente ainda peca, mas a justiça de Cristo tem valor permanente. Paulo diz assim: se fosse assim, Cristo tinha que morrer, igual as ovelhas, os bichos do Antigo Testamento, tinha que morrer o tempo todo, morrer o tempo todo. Não, ele disse: não, morreu uma vez só, e aquele ato foi suficiente para a garantia de toda a base justificadora para nós. Os pecados que eu e você, se estamos em Cristo, ainda cometemos, já foram pagos por Cristo, e a graça que ele vai dispensar é uma graça que vai tratar os efeitos temporais daquele pecado que você cometeu, porque os efeitos eternos já foram tirados de nós. Como alguém os puritanos gostavam de usar a figura, como a arca é símbolo da salvação, a arca de Noé. A arca de Noé era uma figura da salvação. Aí ele dizia assim: olha, a arca era símbolo da salvação, os que estavam dentro da arca eram os que estavam salvos, eram os que haviam sido preservados para a salvação. Fora da arca, morte, o juiz de Deus, simboliza exatamente a condenação, a destruição, a condenação final. Dentro da arca, salvação; fora da arca, condenação. Então ele dizia: bom, a arca representa a graça de Deus, então cair dentro da arca era sinal de que poderia levantar, tropeçar, que poderia levantar, porque cair dentro da graça, cair dentro da relação com Cristo, é certeza de que há restauração. Mas cair fora, não tem salvação. Está fora da arca, não tem salvação. Então ele está dizendo que dentro da graça, as nossas quedas temporais são totalmente cobertas pela obra de Cristo e tratadas pela graça, conectadas a esta obra de Cristo. Senão, é como se Cristo precisasse morrer por cada pecado que a gente fosse cometendo. Os efeitos são contínuos sobre a nossa vida. Daí ele diz então que estamos seguros nesta graça, se estamos conectados a Cristo. Daí a certeza de salvação, a certeza de que não se perde salvação, está atrelada a isso: quem é Deus, quem é Jesus e a natureza de sua obra. Senão vamos atribuir falha à obra dele. Alguns preferem dizer que o homem é mais capaz de administrar do que Deus, porque dizem assim: não, manter a minha salvação depende de mim, se eu for obediente e fiel. Não, na Bíblia diz que depende de Deus. Então, quando eu digo isso, aí eu digo assim: não, depende, eu posso perder a salvação. Quer dizer, então Deus é falho no seu plano. O seu plano aí tem uma falha. Se eu posso perder a minha salvação, tem uma falha aí no plano de Deus, e tem uma falha na execução. Eu não posso dizer que Cristo garante nada. Daí a coerência na heresia católica, né? Qual é a coerência na heresia católica? Como o catolicismo não acredita na suficiência da obra de Cristo para salvar, eles acham que é Cristo, mais sacramentos, mais igreja, mais intercessão de Maria, mais intercessão dos santos, mais boas obras dos homens. O catolicismo não fala de certeza de salvação, pelo contrário, fala de possibilidade de salvação e de possibilidade de perdê-la. Por quê? Porque se finalmente depende de uma somatória de fatores que envolve Cristo, mais ação humana, mais intercessão de outros, como Maria e os santos no céu, mais a obediência à igreja,
mais a ação do homem produzindo obras, mais uma série de fatores e de conjuntos que, se ele falhar aí, por exemplo, se o católico passar a vida toda fazendo tudo certinho, passou todos os sacramentos, produziu obra, crê em Maria, crê em algum santo, obedece à igreja, mas se, por exemplo, ele chegar no fim da vida, ele se suicidar, ele se matar, ele vai para o inferno. Porque o suicídio para a igreja católica é pecado sem perdão. O cara fez tudo direitinho, o católico, tudo direitinho, fez tudo direitinho. Se ele chegar no fim da vida, ele se matar, ele cometeu o pecado imperdoável. Então ele pega descendo direto, acho que ele não vai nem para o purgatório, ele pega descendo direto para o inferno. Desfez de tudinho, porque chegou no fim, fraquejou. Meu irmão, eu vou dizer, não tem base nenhuma bíblica para dizer isso aí. A obra de Cristo está aí colocada totalmente em xeque pela ação do homem ou por um pecado específico, como se a obra de Cristo não tivesse o poder suficiente não estou dizendo isso, com isso que os homens podem ver do jeito que quiser não e garantir salvação, não. Estou dizendo que Cristo cobriu o pecador, o eleito, em todos os seus pecados, não foi em alguns não, e não foi só nos que ele cometeu antes de se converter, não, em todos os pecados de sua vida. E como é que isso chega para ele? Então, aos meios que a graça chega tratando o seu pecado. Então o Espírito Santo lembra que Cristo morreu, há uma justiça, Cristo morreu, e que há um benefício de transformação, a graça para restaurar, de restauração na obra de Cristo aí. Não só pagou os pecados passados, pagou pelos presentes e pelos futuros, e tem graça tratadora aí. Paulo disse, então se é assim eu vou viver no pecado. Paulo disse, não, quem foi resgatado da condenação do pecado não pensa assim, tá? É mentira isso aí. Esse tipo de doutrina vai dar ao crente a tranquilidade para ele pecar. Mentira. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Banalize a graça, que você sinaliza que você está no juízo de Deus e não na justiça de Cristo. Isso é mentira. Então aí, para a gente concluir, Filipenses 3:9. Então, justificado, temos paz com Deus, temos a garantia e estamos sustentados pela graça que vai trazendo o benefício contínuo dessa justiça. Então, somos tratados por Deus como pessoas já salvas, que estão sendo santificadas no Espírito. Vejam aí, Filipenses 3:9, quem achou ler? Ser achado nele não tem justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo diz, eu já tenho em Cristo essa justiça, que não veio de mim, veio de Cristo, justiça que me garante, que me salva, que me dá a verdadeira relação com Deus. Então, pensando nisso, meus irmãos, podemos concluir, como a confissão, como o catecismo mostra, que a nossa justificação, então, ela tem a fonte, é a graça de Deus. A fonte é seu querer soberano, sua graça. A fonte é a graça. Porém, a base é a obra de Cristo. Deus, de maneira graciosa, nos beneficia com a obra de Cristo. Então, a fonte é a graça, a base é a obra de Cristo e o meio é a fé. Então, a fé é um meio e não a fonte, e não a origem. A fé é um veículo, é um meio em que eu sou ligado a Cristo, é o meu vínculo com a justiça de Cristo. Então, semana que vem a gente trabalhar a pergunta 73, onde ele vai mostrar exatamente o fato de que não é a graça da fé, não é a obra da fé, mas é a obra de Cristo para onde a fé nos leva. Então, não é a fé que salva, não é a fé que justifica, é Cristo quem justifica. A fé me liga a Ele apenas, a fé me conecta a Ele, me vincula a Ele como fonte dessa justiça, dessa salvação. Então não é fé, a fé não me salva, a fé não abre as portas, não é a fé que move Deus, não é a fé que é poderosa. Poderoso é Deus, quem move é Cristo, quem salva é Cristo,
Quem é poderoso é Jesus. A fé apenas me liga a Ele como fonte de poder e de graça. Então, fé na fé, fé poderosa por si mesma, não. A fé só tem valor se for aquela fé que nos une a Jesus, que é produzido pelo Espírito por meio da palavra, para entendermos quem é Jesus Cristo e como somos beneficiados na obra dele. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.